Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos livrará, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também da tua mão, ó rei. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do Grupo Familiar da Igreja Batista Monte Gerizim, do nosso céu, da nossa colmeia evangelística no lar. Um momento importantíssimo onde você pode receber pessoas na sua casa para que elas sejam evangelizadas, principalmente pelo evangelho relacional, uns com os outros. Mas também você pode ir para a casa de alguém para levar essa mesma reunião e a pregação da palavra lá na casa de um descrente, de um vizinho, de um amigo, de um irmão, de um primo, de um parente, para que as pessoas que talvez não iriam para a igreja, elas possam ir para a sua casa ou você ir na casa delas. Hoje nós estamos dando continuidade falando sobre o assunto unidade na igreja. E eu tenho passeado por alguns textos agora do Antigo Testamento e eu me deparo com a ideia, com a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram pessoas que foram trazidas de Israel na invasão de Nabucodonosor, na Babilônia, levados cativos para lá. Aqueles homens tinham tamanha unidade uns com os outros e Daniel era de tamanha integridade que o próprio Daniel é comparado lá em Ezequiel, capítulo 14, 14 e 20, que Deus, quando disse que poderia destruir até mesmo Israel, não destruiria apenas esses 3 homens se estivessem dentro da cidade, que seria Daniel, Jó e Noé. Tamanha integridade desse homem por conta da unidade dele com Deus. Daniel, quando foi condenado porque orava, a primeira atitude dele foi orar. Esses amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael e Belsassar, eles viveram uma unidade muito grande e intensa desde o primeiro momento que eles foram levados para a Babilônia. Eles decidem não se misturar com as iguarias do rei, mas tem um momento específico que é esse que eu quero falar, do capítulo 3 de Daniel, quando os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são colocados diante do rei Nabucodonosor para serem condenados à fornalha de fogo ardente e eles não se dobrassem diante da estátua de Nabucodonosor. Se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor é como hoje eu e você se dobrar ao pecado, se dobrar ao deleite que nos afasta do Senhor. Se dobrar à estátua de Nabucodonosor é se dobrar àquilo que você não tem lutado mais e que você de algum modo entregou os pontos. Esses 3 homens, por conta do temor a Deus e a unidade que eles tinham entre eles se fortaleceram, eles se ajudaram mutuamente. Enquanto todos se dobravam diante da estátua de Nabucodonosor, esses 3 homens olham e dizem assim: nós não faremos isso porque isso não é o que o Senhor, o nosso Deus, espera de nós. E quando são indagados por Nabucodonosor, eles pegam e dizem: não vamos discutir com o Senhor sobre isso. O Senhor, o nosso Deus, é quem pode nos livrar se Ele quiser. Esse grupo que você está reunido na sua casa, aí agora onde você está, é um grupo que pode ter o mesmo crescimento de temor e de unidade com o Senhor, uns com os outros, como esses homens tinham. Eles se fortaleceram juntos para que exatamente o Senhor fosse exaltado.
Você dentro do seu grupo, você pode se fortalecer junto com o seu irmão que está do seu lado, que pode já ter vivido a mesma dificuldade que você tem vivido. Esse irmão que está do seu lado talvez tenha passado por problemas muito parecidos com o seu, e quando você se une a ele e você tem coragem de abrir a sua vida, de externar a sua dificuldade, e ele, pela experiência de vida do que já foi tratado e trabalhado pelo Senhor, ele pode te ajudar. A mutualidade, para que nós possamos crescer juntos, através das dificuldades que cada um de nós já vivemos e com as experiências que nós passamos e que podem ajudar outras pessoas, seja no casamento, seja na criação de filhos, seja de não se envolver com a fofoca, com a contenda, com a dissensão, com a divisão, seja para que possamos ser cada vez mais honestos, não por uma obrigatoriedade, mas por um senso comum no coração de que essa é a expectativa que nós devemos gerar em nós mesmos e que é o que o Senhor espera de nós. Fazer o que é certo pelo que é certo, por quem Deus é. Dentro do grupo nós podemos nos fortalecer para que a gente não se dobre à estátua do Nabucodonosor, mas que eu e você não nos dobremos diante da estátua do ídolo que está no nosso coração. Qual é o ídolo que está no seu coração e que você tem medo de ser lançado na fornalha e que você precisa confessar, abrir, pedir ajuda? Esse irmão que está do seu lado, o líder do seu grupo, é alguém que você pode confiar e que você deve buscar para justamente falar das suas dificuldades, dos ídolos que estão no seu coração, das estátuas que estão diante de você e que você precisa fugir delas. Esses homens fizeram isso juntos. Nós podemos fazer isso juntos. Nós podemos fugir da idolatria que está no nosso coração, que faz o nosso joelho se dobrar ao pecado. Quando nós estamos junto com outras pessoas que já viveram os mesmos problemas que a gente, e nós podemos nos fortalecer na caminhada para não nos dobrar diante dos ídolos que cada dia e a cada manhã se colocam diante de nós. É a hora de você confessar, falar, abrir, externar o seu coração sobre qual é o ídolo que você tem se dobrado. Qual é o ídolo que você tem dobrado os seus joelhos? Qual é a área da sua vida que tem se tornado um ídolo? É o emprego? É o casamento? É o marido? É um namoro? É dinheiro? É o emprego onde você está? É o lugar onde você mora? É o cargo que você ocupa? É a hora de você falar para que juntos, em unidade, possamos vencer essa estátua, esse ídolo que está no seu coração. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Em nome de Jesus.